Olá, meus amigos do Centro Dom Viçoso. Meu nome é Vinícius. Eu vim aqui hoje para fazer uma resenha do livro 10 Maneiras de Destruir a Imaginação do Seu Filho. O autor se chama Anthony Esolen. O Anthony, ele é um professor na Providence College, nos Estados Unidos, professor de literatura inglesa. E ele tem uma cultura literária, obviamente, enorme, né? E ele mostra isso através do seu livro. São 11 capítulos, né? A contar a introdução. é, Onde ele mostra esses tópicos que eu agora vou comentar aqui de uma forma muito literária, né? De uma forma que ele conta muitas histórias e faz vastas referências à literatura ocidental inteira, né? E o livro tem um tom muito irônico, né? Que às vezes até a gente fica perdido durante um breve momento, porque a gente lê, né, sempre, igual o título mesmo mostra, 10 maneiras de destruir a imaginação do seu filho. E muitas vezes no livro ele está falando o que é ruim, né, como se fosse bom, usando de ironia, né, como se o ruim fosse bom. Obviamente ele não quer destruir a imaginação de ninguém, ele quer fazer o contrário, apontar para todos os problemas que a sociedade atual vive e oferece esses problemas para as crianças, né, repassa isso para as crianças e acaba gerando problema na vida adulta, que é exatamente a falta de imaginação, né? O poder de criação no seu sentido amplo, né? Então a pessoa fica menos inteligente no fim das contas, né? Ela não consegue extravasar para o mundo nada que seja além da vulgaridade, né? Além daquele materialismo mais xoxo, né? E o primeiro capítulo desse livro, ele tem o título Mantenha seus filhos dentro de casa o máximo possível. O sentido disso é simplesmente ele aponta para a falta de liberdade que as crianças têm hoje em dia, né? E a falta de liberdade acaba causando um estreitamento da consciência da criança, né? Ela nunca teve a experiência de estar livre, de estar ali podendo pensar em muitas coisas, né? Pensar nas coisas que não são simplesmente as banalidades do dia a dia. Aí ele conta, por exemplo, como que foi a infância dele, né? Em que ele saía para brincar e explorava o ambiente, né, ao redor, explorava a natureza e sabia como as coisas eram, né, como que a natureza funcionava e tal, e aprendia brincando com os amigos, né. Ele conta até que ele vivia numa região que tinha florestas e tal, a cidade tinha fábricas abandonadas, então eles brincavam nesses ambientes. E hoje em dia as crianças estão privadas disso, frequentando ambientes muito fechados, né? Não só em casa, mas também a escola é um ambiente muito limitado para as crianças. E até pela forma que a sociedade hoje se organiza, né? Então não tem como muita gente fugir dessa situação hoje em dia. Tem também o fator da violência e tal. E ele então comenta que isso é um problema muito grande para a imaginação. No segundo capítulo, ele dá o título, né? Nunca deixe as crianças por conta própria. Onde ele vai criticar um pouco a questão da rotina programada, né? As crianças hoje em dia, a escola ela invade cada vez mais a vida das crianças, a escola e as atividades extracurriculares, né, vamos dizer assim. Então, hoje a criança ela tem sei lá, 6 horas, 7 horas na escola por dia. Além disso, ela tem aula de judô, não sei o que, natação, balé, inglês. Então, ela ocupa o tempo todo dela com programação. Ela está programada o tempo todo. E hoje, nos Estados Unidos, ele dá exemplo, por exemplo, do sábado de uma criança. Como é o sábado de uma criança moderna, né? E é exatamente esse cronograma o tempo todo, né? A criança já acorda tendo que se preparar para sair para uma atividade extraescolar e tal, e depois vai para uma atividade na escola, e depois e não tem contato com a liberdade, né, também, de poder ter um momento para pensar em alguma coisa, né, para ter alguma criatividade ali. Então tudo é muito certinho. E ele comenta que até antigamente, né, quando ele era criança, o sábado dele era simplesmente acordar, tomar café e sair. E chegava em casa quase ao anoitecer já. Né, ele brincava o dia inteiro com os amigos. Então isso dava para ele um relacionamento humano, né, crescia muito na imaginação dele, porque ele passava o dia inteiro imaginando as coisas, né? E também tinha tempo para ficar um pouco sozinho, sair sozinho, né? Ele comenta da importância de você, da criança, ficar um tempo sozinho para pensar em alguma coisa a mais, né? E também a questão das férias, né? Esqueci de citar isso, que hoje em dia
as férias das crianças também são cada dia mais reduzidas, né? No terceiro capítulo, ele dá o título Mantenha as crianças longe dos maquinistas e máquinas, né? Máquinas e maquinistas. É o sentido da falta de contato com o mundo real também, né? Do trabalho e de como que as coisas são produzidas, né? Então, ele comenta que antigamente, quando ele era criança, havia muitos kits por exemplo, kit de eletricista, onde a criança montava ali alguma coisa né, na parte da elétrica, e já ia aprendendo alguma coisa já naquela brincadeira, já naquele brinquedo, né? Então, e sem contar o contato com trabalhadores que eles tinham muito mais facilmente, né? Via o pai trabalhando, via um tio, né? Tava sempre em contato com o trabalho e aprendia muitas coisas, né? Sabia como que as coisas eram feitas. E hoje em dia as crianças não têm mais contato com esses, entre aspas, esses maquinistas e máquinas, né? Não vê ninguém fazer nada, tudo chega na mão e não sei porquê, não sei de onde veio. Então eu pelo menos percebo isso muito nas pessoas e em mim também, que eu fui criado já um pouco nesse mundo bem novo, né? Que a gente vê um monte de coisa que a gente não faz a mínima ideia de onde veio. E a gente não sabe fazer também muita coisa, né? Às vezes não sabe nem tocar uma lâmpada, né? E é mais ou menos isso que o autor está falando, né? No quarto capítulo ele dá o título Substitua o conto de fadas por fetiches políticos, né? Clichês políticos. É o sentido da superficialidade das opiniões, né? Hoje em dia se tem reduzido cada vez mais a literatura ocidental, a literatura clássica, e substituído isso por simples questões políticas, né? Na literatura tradicional a gente tem a questão do arquétipo, né? do ser humano, né? Das questões humanas, né? A questão da moral, o que é, né? São os dramas reais da vida humana, e ali você vai lendo, você vai absorvendo aqueles personagens, né? E vai sentindo na pele, por assim dizer, tudo que está acontecendo com ele poderia estar acontecendo com você também. Então isso vai enriquecendo sua memória, sua imaginação. A imaginação do possível, né? A ampliação do horizonte de consciência da pessoa. E, e aí você faz, obviamente, um paralelo com a sua própria vida, reflete sobre a sua própria vida. Mas hoje ele fala que a literatura moderna que é oferecida em massa para as crianças, ela é simplesmente clichê político, né? É a diferença entre o bem e o mal, né? Aí o que é o bom? O bom é o feminismo. O que é o mal? O mal é o machismo. O que é o bom? É a liberdade sexual. O que é o mal? É a moralidade religiosa. O que é bom? É a preservação ambiental. O que é ruim? É a indústria capitalista poluidora. O que é o bom? É o bem-estar social. O que é o ruim? É o individualismo, o bem-estar individual, né? Então são esses monte de questõezinhas políticas do momento que daqui a 30 anos ninguém entende mais do que se estava falando na época, né? Ao passo que a literatura clássica, ela mostra a vida humana como ela é. Então não adianta, isso aí eu falei para sempre, né? E no capítulo 5 ele dá o título Difame o que é heróico e patriótico. E simplesmente isso aí é no sentido de destruir tudo que foi bom na imaginação da criança, que possibilitou que haja uma sociedade hoje mais ou menos organizada, né? A gente vê que a sociedade anterior à nossa, né, bem anterior aos bárbaros e às sociedades pagãs antigas, eram muito mais brutais do que a nossa, em certo sentido, né? Então, hoje a educação parece que quer tirar tudo que a gente trouxe de bom, principalmente pelo cristianismo, né? Tudo que foi trazido de bom é difamado, né? Vai dar o exemplo nos Estados Unidos de como que hoje os pais fundadores dos Estados Unidos são difamados, né? A história da Guerra Civil e tudo mais, da independência, tudo isso é colocado sob uma ótica do poder simplesmente, né? Eles queriam só poder, e na verdade não era bem assim, né? No sexto capítulo, ele fala menospreza todos os heróis. É um pouco na continuação do capítulo anterior, onde ele fala do seguinte, a democratização do heroísmo, né? Hoje em dia você tem esse clichê ridículo, que é todo mundo pode ser um herói, né? A sua mãe faz um café para você, ela é sua heroína, né? Você chegou em último lugar na maratona, não, você também é um herói por ter feito isso, né? Você participou, você é um herói também. Então, quer dizer, se todo mundo é herói por qualquer coisa que faça, então ninguém é herói, né? Então não existe mais aquela admiração pelo herói, né?
Aí você pode colocar, por exemplo, até o Cristo, né? O Cristo, no certo sentido, pode ser um herói também. Mas não, coloca-se tudo no sentido de que todo mundo é igual. E se alguém fez alguma coisa boa, era porque queria poder. Né? No sétimo capítulo, ele dá o título Reduza amor a sexo e narcisismo. Essa cultura atual que é obcecada com as paixões, né? E que transformou a questão do amor, né? Com vistas ao matrimônio, né? Aquela coisa bonita de constituir uma família, e simplesmente isso saiu de jogo como uma coisa ruim. E agora o que se tem é mais uma volta, né? Uma volta das pessoas simplesmente para o sexo, para a satisfação dos prazeres, né? O amor é tudo aquilo que me faz feliz, né? Aquela ideia. Então, ele comenta que na educação hoje, logo muito cedo, já vai na escola ensinar as práticas, a questão da educação sexual, onde você já tem muito cedo como que se faz sexo, você tem que se proteger e não sei o quê, mas não se fala do contexto de que seria o ideal de se viver essa realidade, né? No oitavo capítulo, ele dá o título Nivele as diferenças entre homens e mulheres. É o sentido aí da igualdade, né? Também. Que as diferenças entre homem e mulher devem ser estipadas, né? Isso aí a gente já vê hoje, né? Também, com muita facilidade, né? Ele comenta que, por exemplo, nos Estados Unidos vem se evitando usar os termos homem, mulher, né? E aí você substitui esse termo por maturidade, por adulto, maturidade física, né? E aí ele comenta que nas escolas hoje em dia você tem os uniformes todos iguais, né? Os meninos sempre fazem as mesmas atividades das meninas, né? E você em momento nenhum pode diferenciar uma coisa da outra, sendo que a diferença é evidente, né? É natural a diferença. Então, reduz até o encantamento do menino pela menina, da menina pelo menino, né? Porque todos estão em contato o tempo todo fazendo as mesmas coisas, então parece que são iguais. Né? Totalmente iguais, eu digo assim. Né? No sentido de ter direitos, tudo bem. Mas não no sentido de que são iguais, de fato, né? O nono capítulo, ele fala sobre... Ele dá o título Distrai as crianças com ilusões e superficialidades, né? É o sentido de não ir além, não dar tempo da criança e nem mostrar para ela nada que vá além do materialismo, né? Ele dá vários exemplos, né? Por exemplo, a TV só mostra coisas superficiais, só materialismo, né? Praticamente, né? Apesar de você ter filmes bons e tal, mas raramente isso vai estar passando na TV. Geralmente é superficialidade, né? Não tem tempo para a criança pensar em alguma coisa. Vem a questão do saturamento do pensamento político também, né? Onde slogans e chavões são repetidos o tempo todo para a criança, né? Então ela fica desde cedo, né? Você vê hoje os adolescentes se gabando de serem politizados, né? Mas eles não são politizados, eles são saturados de pensamento político, né? Na verdade, para eles tudo é política, tudo se resolve no âmbito da política, né? Que é o que vamos resolver tudo aqui na Terra, né? Não tem mais nada para pensar, não tem o que pensar no que para que o homem veio no mundo, né? Para as grandes questões, isso aí não importa nada, né? Ele até comenta, por exemplo, que as escolas antigas elas tinham um ambiente mais favorável a você ter um ambiente mais simples, né? Com menos distrações e tal. E no décimo capítulo ele dá o título Negue o Transcendente, né? Não é basicamente a mesma coisa. É fazer com que as pessoas o tempo todo só pensem no aqui, no agora, nas questões mais banais, né? No materialismo. Então é isso. Quem gostou do vídeo aí pode compartilhar, tá? Muito obrigado. Até a próxima. Viva Cristo Rei!